Em Hunter x Hunter, o poder que predomina é o Nen, a habilidade de criar, manifestar e manipular sua aura. Vários personagens se mostraram proeficientes em Nen, ao ponto de subjugar seus oponentes só pelo seu incrível domínio na aura e habilidades. Mas, como mostrado também por certos personagens, é possível se fortalecer ainda mais através de uma coisa chamada condição, as restrições na aura. Nesse vídeo vou explicar como funciona esse sistema de condições do Nen. E aproveitando, já tem um vídeo no canal explicando por inteiro todo o Nen. Então esse aqui é mais um complemento a este incrível sistema de poder. Condição de Nen. Uma condição do Nen é como um requisito de ativação, uma condição pré-imposta pelo usuário para utilizar das suas habilidades ou de sua habilidade principal. Não se enganem sobre condição e restrição. São duas coisas bem parecidas, mas com conceitos diferentes, e vou explicar ambos nesse vídeo. Começando pela condição. Uma condição, também chamado de requisito de ativação, é um conceito que estabelece os parâmetros para uma habilidade, a construção da habilidade feita pelo próprio usuário, seja para ativá-la na hora que quiser ou por cenários/circunstâncias específicas, que também é empregada pelo usuário. Condição é como uma regra, a pessoa pode definir as regras para sua habilidade, e elas podem ser das formas mais simples até as mais complexas. Vou dar exemplos. Quando Gon utiliza seu Jajanken, a condição meio inconsciente que ele coloca é de simplesmente fechar o punho e falar Saishou Agu, Jan Ken Gu, acumulando aura para desferi-la contra o oponente. Depois vem algumas regras mais construídas do que simplesmente fechar o punho. Shizuku pode sugar as coisas com seu aspirador para uma dimensão de bolso, mas não pode sugar objetos feitos de aura e nem objetos vivos, coisas vivas. Neon pode prever o futuro de uma pessoa, através de poemas, mas para isso a habilidade exige ver o rosto da pessoa, ou pelo menos uma foto. Uma condição um pouco mais complexa é a de Gentru, o bomber da Grid Island. Para ele usar a contagem regressiva, precisa tocar no alvo, dizer a palavra bomber, em seguida precisa explicar a sua habilidade para a vítima, para a bomba conjurada começar a sua contagem regressiva, e para a pessoa se livrar da bomba precisa tocar de volta no Gentru, e dizer, peguei o bomber. No resumo, os usuários podem pregar as condições que quiserem. Eles que constroem suas habilidades, e podem criar os requisitos de ativação que bem entendem. Seja para fazer uma habilidade peculiar, para cenários e ocasiões específicas, ou para atenderem suas emoções. Mais exemplos de condições são Sharonark e Illumi, manipuladores que primeiro prendem suas agulhas nos alvos para poder controlá-los, Hisoka, que para usar a textura necessita de uma superfície plana, e Knuckle, que ao dar o primeiro toque pode ativar suas habilidades, como o Pot Clan, acumulador de aura. Condição basicamente se resume ao pré-requisito de uma habilidade Nen. A construção de cada habilidade vai da criatividade de cada usuário. Porém, se uma habilidade for muito complexa, será necessário cumprir bem mais de 2 ou 3 condições. Como Chroma Lucifer, que precisa cumprir de 4 a 5 na batalha, só para roubar a habilidade Nen dos outros. Restrição de Nen. Agora partindo para uma condição mais pesada do Nen, as restrições. Restrição é como uma limitação que o usuário impõe na sua habilidade ou até a si mesmo. Mas por que impor a si mesmo? Simples, só para ficar mais forte. O ato da restrição é de impor uma limitação e jurar respeitá-la. Restrição é como votos ou contratos consigo, e quanto mais rigorosa ou restrita for a restrição, mais forte se torna a determinação do usuário. Ou seja, seu Nen fica mais poderoso. Suas habilidades e capacidades são fortalecidas e ampliadas a outro nível. Quebrar uma restrição, uma limitação imposta, pode trazer não só a perda da sua habilidade específica, como também traz até o risco sobre seu Nen. Quebrar uma restrição pode resultar na perda do seu próprio Nen. Falei há pouco que as restrições podem tornar as pessoas mais fortes. Isso porque tanto a condição, como principalmente as restrições, são efeitos multiplicativos. O professor de Kurapika, Izunave, explica que o Nen é como um plus. O ataque ou habilidade é somado ao Nen e pode ser multiplicado pela condição imposta. Quanto maior for a restrição, e principalmente seus riscos, mais poder você consegue. Em outras palavras, como as condições, a força que se pode obter com o Nen é praticamente ilimitado. Como explicado, a condição é muito ligada às emoções do usuário. Então, quanto maior for o conforto no uso de uma habilidade, mais forte esta habilidade ficará. Gon, em exemplo, já tem seu Jajanken ampliado por conta disso.
porque sempre que canaliza a aura para atacar, ele gosta de falar Sai Showagu, primeiro vem a pedra. Suas emoções ficam mais fortes e, consequentemente, seu Nen também fica mais poderoso. E em cenários onde pode demonstrar ainda mais emoção, canalizar mais aura, seu Jajanken fica ainda mais forte, como no desafio de vôlei contra Razor e na demonstração de força contra Morel. Outro exemplo de Nen ampliado com emoções é o próprio Isaac Netero. Sua juventude foi como uma dívida com as artes marciais. Antes de atacar, o Netero roga. Na reza, o requisito de ativação é juntar suas mãos, e após rezar, completar suas emoções, seu ataque fica mais forte, mais rápido, mais letal e poderoso. E por mais uma vez dedicar anos e até décadas de sua vida às artes marciais e orações, com o tempo toda sua emoção virou um acúmulo multiplicativo de Nen. Como o próprio narrador diz, aqui já nascia um monstro. Vemos que uma condição emocional pode multiplicar o poder do usuário no decorrer dos anos, com treino e dedicação. Mas, trocando a simples condição por uma restrição, a limitação, ou voto, então o plus multiplicativo se torna maior e instantâneo. Se você criar uma habilidade, ou até fortalecer sua própria força através da restrição, o risco é maior, mas você alcança o poder desejado muito mais rápido. Peguemos dois exemplos, Kurapika e Gon. Uma das habilidades de Kurapika foi jurada usar só nas aranhas, ou seja, uma simples condição. Mas para fortalecer ainda mais o seu poder, ele colocou sua própria vida em risco. Emperor Time, em exemplo, encurta sua vida em 1 hora para cada segundo nesta forma, em troca de proficiência Nen aumentada e correntes fortes o suficiente para que mesmo Vol'gin não consiga quebrá-las. Até o professor dele confirmou que, se Kurapika não tivesse feito a restrição com sua vida, ele não teria ficado tão forte. Gon chegou a sacrificar seu próprio Nen, o Nen por inteiro de uma única vez, para adquirir a força necessária para derrotar Pitou. E como a condição também está ligada às emoções, Gon redirecionou toda sua fúria contra Pitou no Plus, recebendo uma força esmagadora que obliterou com a formiga. Ambos, Kurapika e Gon, provam que, quanto maior forem os riscos impostos, mais poderoso você se torna. Uma multiplicação de poder que escala infinitamente. Ao sacrificar seu Nen, Gon recebeu tanta força que se tornou um aprimorador extremo. O pico máximo do gráfico de aprimorador, só por ter apostado tudo. Então, recapitulando o tema, ataque mais Nen, vezes condição ou restrição imposta, igual a força adquirida. Uma restrição combinada às emoções traz um risco muito alto ao usuário, em troca de uma força instantânea absurda, como Gon adulto e Kurapika. A condição é como requisito pré-imposto na habilidade, como Gon, que simplesmente fecha o punho e fala primeiro vem a pedra, Netero, que junta as mãos, reza, as move graciosamente e ataca, e por aí vai. E se a condição não estiver tão ligada às emoções, ou seja, for simplesmente só um pré-requisito mesmo para sua habilidade, um requisito de ativação, então é como esses exemplos. Gentru, que precisa tocar na vítima, falar Bomber, explicar as suas habilidades para elas, Illumi e Sharunark, que para controlar, manipular os outros, tem o requisito de prender suas agulhas nos alvos, Knuckle, que para ativar o Potclean precisa dar o primeiro golpe no inimigo, iniciando a contagem de quantificação de aura, Crollo Lucifer, que cumpre umas 4 para roubar habilidades, etc. A simples condição é só a construção dos parâmetros da habilidade, e tanto as várias condições como restrições são mais utilizadas por manipuladores, conjuradores e principalmente especialistas. Em vez dos usuários assumirem apenas riscos diretos, como escolher atacar só um inimigo específico ou até apostar sua própria vida, os usuários também podem correr riscos físicos, como se limitar para cumprir uma habilidade ou se limitar para fortalecer a si mesmo. Franklin simplesmente decepou seus dedos para criar sua habilidade, tipo uma metralhadora. Já o chute no meio do combate contra Yuppie, ele cobriu seu olho, limitando seus sentidos para o risco ser maior e seu Nen ficar mais forte. Ou seja, é como se os riscos fossem uma prova da sua determinação, para o seu Nen ficar mais poderoso. E esta é as condições de Nen em Hunter x Hunter. Do mais simples, como definir parâmetros para sua habilidade, até poderes ligados a condições emocionais, e até as restrições, colocando em jogo a sua vida e seu Nen, para conceder a força necessária contra inimigos em particular e poderosos.